Vocês sabiam que Helsinki ela não foi a primeira capital da Finlândia? Sabiam também que ela surgiu pouquinho depois da descoberta do Brasil? E ela não começou lá naquele centrão com a igreja branca, a catedral branca toda? Então, vou mostrar um pouco para vocês onde surgiu Helsinki. Vamos lá? Vamos! Pois bem, Helsinki, que é a capital da Finlândia, ela é uma cidade que tem a maior população finlandesa, né? Se não me engano, gira em torno de 600, 700 mil habitantes, mas a grande Helsinki, na região metropolitana, num total, dá 1 milhão e pouquinho. Estamos aqui na região de Helsinki, tá vendo? A Vanhakaupunki, Old Helsinki. E aqui é um mapinha mostrando onde realmente começou a cidade, que foi aqui, nessa regiãozinha. O Rafa vai mostrar no Google Maps onde tudo começou. Aqui, nesse quadradinho, surgiu a primeira prefeitura da cidade. Deve estar aqui no mapinha, 1550, que ela foi fundada pelo rei Gustavo I da Suécia. Vou dar um passeio rápido porque eu parei o carro num lugar ali e o pessoal já ficou me olhando torto. Por quê? Aqui é uma região que ela é pública privada, né? Porque pessoas moram aqui, mas quando você para o carro eles começam a encher o saco. E a placa de estacionamento ali não é muito visível. E segundo, não dá muito a entender bem o que eles querem, se você pode parar ou não. Porque dá a entender que você tem 1 hora de parada, mas os vizinhos que estão aqui reclamam. Então, para evitar encheção de saco, eu prefiro fazer um vídeo rápido com um visual do drone, mostrar um pouco essa areazinha que foi onde começou a cidade. Vou fazer uma caminhada, vou mostrar alguns pontos realmente secretos, assim, até para moradores da cidade de Helsinki. Helsinki começou aqui. Ali em cima tem um obeliscozinho, e nós vamos lá. É um marco importantíssimo para a cidade. Esse vídeo, ele é um vídeo meio que celebrando o aniversário da cidade de Helsinki. Poderia ir na catedral, poderia ir nos museus famosos e tal, aquela coisa toda. Só que o intuito do canal é mostrar algumas peculiaridades, ó, falando bonito, algumas coisas diferentes que você não vai achar tanto em outros vídeos por aí. Eu, particularmente, não vi até hoje alguém gravando um vídeo nessa região aqui. Passam direto, não vê turista, tá vendo? Você não vê turista aqui. Ó, não tem ninguém aqui. Você não vê nada. E é um ponto importantíssimo para a história da Finlândia. Aqui é onde, por exemplo, rolou o primeiro culto, né? Primeira cerimônia religiosa aqui na Finlândia, aqui em Helsinki. E também, olha lá. Ensimmäinen kirkko ja hautausmaa. Primeira igreja da cidade, primeiro cemitério, 1550 a 1639. Tällä paikalla oli Helsinki kaupunki. Ensimmäinen kirkko ja hautausmaa. Primeira igreja surgiu aqui. Foi esse espaço aqui, provavelmente naquele quadrado ali. E o primeiro cemitério, então o primeiro sepultamento da cidade oficial foi aqui. Que foi de um líder luterano. Tá aqui a pedrinha dele aí, ó. Olha lá. Hans van Sanden, 1690. Provavelmente alguém morreu antes aqui, claro, né? Mas esse cara aqui, ele é grandão. Eu acredito que ele foi sim um líder luterano. Vamos pesquisar depois, viu? E eu vinha muito aqui, né? É engraçado porque eu morava a 500 metros desse lugar. Atravessou essa ponte aqui, naquela regiãozinha atrás dessas árvores, eu morava ali, que é o bairro de Käppylä. Lá tem uma área histórica também, que é uma fortaleza assim, né, no monte, e tem vários canhões antiaéreos e tal. Eu ia muito para lá
quando eu mudei para a Finlândia. Eu tinha um pastor alemão naquela época e a minha ex-esposa, ela ia para o trabalho, eu não consegui trabalho, o governo me ofereceu escola, então eu fui estudar. E aí nesse tempo aí eu aproveitava, quando eu chegava da escola, eu dava umas voltas pela Helsinki inteira, andando, eu andava a Helsinki toda. E nessas andanças, uma dessas andanças eu vinha muito pra cá, porque era perto, é legal de andar, tem um parque, eu vou andar nesse parque com vocês, né? Tem criação de pônei, ou tinha, não sei se ainda tem, que tem anos que eu não venho pra cá. Mas eu vinha muito aqui com o meu cachorro, eu vinha muito passear por aqui. E esse banquinho é especial, porque é o banquinho da lágrima, da alegria, de tudo. Não sei se vocês têm isso, né? Eu particularmente tenho essas coisas de ter um local para me refletir na vida. E esse banco era meu cantinho. Eu sentava aqui, principalmente no verão, sentava aqui e, cara, viajava, entendeu? Ficava olhando para a natureza, ficava refletindo na vida. Algumas decisões que eu tive na vida, tantas boas quanto as ruins, eu tive sentado aqui. Aqui, tá tudo pichadinho, infelizmente, mas ó. Aqui tá um pouco do desenho de como era a estrutura da igreja. Como era a igreja. Lá, 1550. Eu vou ler isso depois, né? Vou dar uma filmada aqui em cima e depois eu leio com tranquilidade em português. Sai daí, mosquitinho. Eu leio em português com tranquilidade. Aqui tá um mapa da região e tal. O que foi achado por aqui. Escavações aqui que fizeram. Ah não, o cara era um ricão aí lá da Alemanha, que está enterrado ali. Ah, tá aqui ó. Vou ter que ler isso tudo. Então aqui é um memorialzinho aqui. E aí pessoas vivem aqui, né? Como eu já repeti algumas vezes aí durante esse vídeo. Tem pessoas que moram aqui que são bem acessíveis, mas como a galera é da grana, não sei se é por isso, mas geralmente acontece isso, né? O povo da grana é meio snobzinho e não gosta que chega na área deles. Só que era pública, pô. Aqui é um mapa na pedra. Olha lá, ó. Helsinki. É, isso mesmo. Aqui é o mapa da cidade entre 1550 a 1640. Helsinki é pequenininha. Tá em sueco, muita coisa, porque até então a língua oficial era o sueco. Aqui eu não vou ler bem, que eu não tô nem enxergando. Eu vou botar na câmera, depois eu leio para vocês em casa. Vou levar vocês agora no tal do obelisco, né? Que eu falei anteriormente. É um símbolo importante para a cidade e que de fato muita gente não comenta. Eu nunca escutei ninguém falando isso e é um pouco triste, né? Porque as pessoas acabam crescendo, morrendo e não sabendo tanto da própria história, né? Pô, isso aqui é um marco para a história do país, pô. Tem o ponto que eu vou levar vocês ali em cima vai explicar um pouco mais sobre isso. É triste, eu cresci num ambiente, né, que minha falecida mãe, ela não teve muitas condições de vida, né? Ela veio da cidade de Almenara, lá no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ela não teve tanta oportunidade para estudar tanto e tal, gerar conhecimento. Então lá em casa sempre foi muito... Eu não era bonzão nas escolas não, mas ela sempre incentivou os estudos, né? E uma das matérias que ela muito empurrava a gente para estudar, eu gosto de história, gosto de geografia, sou uma pinóia, assim como minha avó falava, em exatas em geral e em português também. Não sou bonzão do português não. Mas história e geografia sempre foi algo que minha falecida mãezinha sempre incentivou. Mas tá vendo? Não tem nem placa falando que tem uma parada doida aqui, velho. Talvez não queiram, né? Talvez os locais não querem isso. Mas ainda bem cuidado. Tem seus banquinhos históricos ali e tem esse obelisco. E alguém pergunta, poxa, pra que serve esse obelisco? Antes de filmá-lo, vou mostrar um pouco do visual daqui de cima. A cidade de Helsinki era aqui. Era esse bolinho de terra aqui. E tem uma mansão enorme ali. E aqui tá o obelisco. Esse obelisco basicamente foi erguido
como uma forma de delimitar as divisões das nações e do território. Então aqui o Gustav com o czar, que eu não sei quem é lá da Rússia, que o Adolf Gustav II, aqui ele delimitou as divisas, né, entre Suécia e Finlândia e Rússia na época, né? Claro, já mudou, né? Mudou algumas coisas aí. Mas ele criou umas delimitações por aqui. Na verdade, eu falei uma abobrinha, tá? Vou ler depois pra você, mas eu tava lendo aqui de novo isso que aconteceu. Eu vou botar o significado dessa tradução aí e vocês podem ler. Então, eu falei bobagem, viu? Eu acho que eu falei bobagem, mas eu vou corrigir, que aqui não tem dessa de se fazer de sabichão, não. Mas mostrando um lugar importante para a Finlândia. Ele delimitou alguma área assim, só que não era Finlândia com Suécia, não. Não tá escrito ali, não. Mentira. Daniel errou. Errou! E aqui é uma coisa engraçada. Ali tá o mar, para lá tá o bairro de Herttoniemi, Itakeso, Itä-Helsinki, tá tudo para lá. E aqui tem essa escadinha muito doida, velho, porque a gente desce por ela e cai na casa dos outros. É muito comum aqui na Finlândia, você tá andando assim, você cai dentro do quintal da pessoa. Muito comum isso acontecer. Esses vídeos atualmente, eu tô mudando um pouco a configuração deles. Então, se tiver alguma surpresinha na qualidade, não se assustem. Eu vou descer por aqui para evitar andar realmente na casa dos outros. Porque antigamente eu descia, era por ali. E aí saía na varanda da pessoa. Aqui eu sei que eu vou descer uma estradinha de terra, vou passar no quintal do vizinho, mas é menos invasivo, né? De invasão. Mais um detalhe, olha que legal. A primeira town hall, que seria prefeitura de Helsinki, erguida nesse local, existiu entre 1550 e 1640. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, aqui foi onde surgiu o início de tudo aqui em Helsinki. Confira o microfonezinho, que a última vez eu gravei e não ficou áudio nenhum. E aí eu fiquei todo sem graça. Mandei o vídeo pro Rafa e o Rafa tá assim, pô, mas só veio mudo. Ai, gente, que vacilão. Que boboca. Virar a câmera assim. Espero que vocês consigam me ver. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilha, manda pra geral, entendeu? Tô indo pro lado do outro pra ver se ninguém fica me bisbilhotando, tenho vergonha. E manda pra todo mundo aí, pô. Ajuda nós aí. Deve ser legal um dia poder viver da plataforma. Talvez não recebendo a plataforma, não creio que vou receber alguma coisa disso aí muito. Mas de patrocínio, talvez, né? Quem sabe a gente não ganha um carrinho, um 4x4 aí, divulga a marca. Não é impossível, pô. Não custa nada sonhar. Eu que rodo muito a Finlândia, principalmente, ia ser massa divulgar a nação. Beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo. Deus abençoe todos vocês. Tchau.